Para que as dimensões das correntes e tensões em circuitos eletrônicos sejam levantadas, é necessário que equipamentos especiais de medições sejam utilizados. Um dos mais comuns e que todos os profissionais de eletrônica possuem é o multímetro. É provavelmente o instrumento mais usado em medições elétricas. Em sua versão básica, geralmente é composto de 4 escalas em um mesmo aparelho. Vem acompanhado de um par de cabos chamados de ponta de prova. O vermelho representa o positivo, e o preto será o negativo. O cabo vermelho deve ser encaixado na entrada de medidas, e o preto na entrada comum ou terra. Suas escalas básicas são: escala de tensão CC. Faixa utilizada para medir tensões em corrente contínua. Sua medida vai desde valores da ordem dos milivolts até centenas de volts. A polaridade das pontas de prova tem que ser observadas. As faixas de suas escalas serão os níveis máximos possíveis de se medir para aquela seleção, chamadas de fundo de escala. Por exemplo, neste caso, para se medir a tensão de uma pilha de 1,5 volts, deve-se usar a faixa de no mínimo 2 volts, pois é a mais baixa ao qual ainda se encontra acima do valor de 1,5 volts da pilha. Esta faixa é usada para medida de tensões em polarização de circuitos eletrônicos. Essa escala também é utilizada para medidas de tensões em polarizações de circuitos transistorizados, como a medida da tensão coletor-emissor de um transistor bipolar para levantamento do seu ponto de operação, ou descobrir se o dispositivo está defeituoso. Escala de tensão AC. Faixa que permite a medida de tensões AC, não possuindo polaridade, são utilizados para medir tensões alternadas do tipo da rede elétrica. Escala de resistências. Permite medir o valor das resistências. Levantando o valor das resistências, primeiro selecionar a faixa mais baixa e que ainda seja acima do valor da resistência a ser medida. Posicionar a ponta de prova independente das cores nos terminais do resistor, e seu valor aparecerá no display. Por exemplo, um resistor de 22.000 ohms, que corresponde a um resistor com faixas vermelha e laranja, a banda de resistência escolhida deve ser de 200k ou 200.000 ohms, já que a banda de 20k é abaixo do valor a ser medido. Testando diodos. Como já vimos, a ponta de prova vermelha representa a polarização positiva, a preta representa a polarização negativa. Colocando a ponta de prova vermelha, positivo, no anodo do diodo e a preta, negativo, no cátodo, marcado geralmente por uma faixa preta, teremos uma polarização direta. O dispositivo deve apresentar uma resistência de baixo valor. Este valor ohmico vai depender do diodo a ser testado. Para o diodo retificador 1N4007 a sua resistência direta será de aproximadamente 500 ohms. Estes valores podem variar um pouco entre diodos de mesma nomenclatura. Para a polarização inversa, inverte-se as ponteiras. A resistência será infinita e o fim de escala será ultrapassado, como se não tivesse carga a ser medida. Para um diodo com as junções em curto, uma resistência de baixo valor ou de 0 ohms será apresentado em ambas polarizações. Pode ser também que o diodo esteja aberto, então em ambas polarizações a medida será infinita. Teste de ganho de transistores. São utilizadas para se levantar o valor do ganho de tensão CC dos transistores bipolares. Esse ganho será a corrente de coletor do transistor, IC, sobre a corrente de base IB. Testando transistores. Os transistores são compostos de 3 pastilhas de material semicondutores, empilhadas de forma que as camadas externas serão de material oposto à camada do centro, formando assim uma estrutura do tipo PNP, ou NPN. As junções coletor-base e base-emissor são diodos,
e podem ser testadas igualmente como eles. Então, para um transistor, NPN ou PNP, a sua junção base e emissor apresentará as duas condições, assim também como a coletor base. A medida entre o coletor e o emissor também é válida e deve apresentar uma resistência infinita em ambas as posições das ponteiras, caso contrário estará danificado ou em curto. Vimos nesse vídeo o funcionamento básico desse instrumento primordial para o uso do engenheiro, técnico ou hobbyista. No mercado existem modelos avançados com escalas de medidas até para capacitores, indutores, frequências, inclusive até com softwares para leituras em computadores. Curtam, inscrevam-se, acionem o sininho e compartilhem.